Fala aí, criançada, boa tarde para vocês. E aí, muito frio por aí? Aqui tá um gelo que só. Bora para mais um encontro de catequese, meus queridos. Vamos começar esse encontro com o nosso sinal de cristão, né? O nosso escudo, o que nos identifica como filhos de Deus. E o que seria isso? Vocês lembram ainda? É o sinal da cruz, né? É o que nos identifica como filhos de Deus. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Criançadas, hoje o encontro vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos dar uma voltada no tempo, vamos relembrar um pouquinho o que a gente já falou. Eu acho que é muito importante a gente voltar um pouquinho nos encontros anteriores para a gente falar, né, um pouco, para voltar, para a gente lembrar dos 10 mandamentos e depois também para a gente entender os 5 mandamentos da igreja. Eu acho que é muito importante para vocês, para a caminhada cristã de vocês. Então eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção e dão uma cavocadinha lá na mente de vocês, nas lembranças de vocês, porque a gente já falou disso, mas como a catequista falou, é importante a gente relembrar. Porque os 10 mandamentos de Deus é uma coisa muito, muito, muito importante. Assim como nós, aqui na sociedade que nós vivemos, nós temos leis para seguir, nós temos regras que a gente precisa seguir, nós temos a nossa Constituição Federal, nós temos as regras de trânsito, nós temos as regras de dentro de casa que a gente precisa seguir, né, que o papai e a mamãe coloca pra gente. Na escola nós temos regras que nós precisamos seguir. Então, toda a nossa volta, nós temos algumas regras que a gente precisa seguir para viver em comunidade, para viver em sociedade. Na igreja não é diferente. Jesus, no tempo que passou aqui conosco, ele foi passando aos seus discípulos ensinamentos para que os discípulos passassem aos demais. Esses ensinamentos serviam e ainda servem para a gente saber o caminho correto, o caminho que a gente precisa seguir para entrar no reino de Deus. Só que além desses ensinamentos, Jesus deixou algumas regrinhas, deixou alguns mandamentos que a gente chama na Bíblia, a gente pode citar como um conjunto de instruções, né? Um conjunto de regras, de normas que foi deixada para o próprio Deus, foi Deus quem passou lá antes mesmo de Jesus vir para a Terra, na verdade, né? Se a gente for pegar a Bíblia, a gente vai ver que os 10 mandamentos, ele já está aqui no capítulo de Êxodo. Êxodo, se vocês pegarem a Bíblia de vocês vão ver que é um dos primeiros aqui na frente. Ó, Gênesis, Êxodo, é o segundo. O segundo livro da Bíblia é o livro de Êxodo. E como a gente já aprendeu, os primeiros capítulos da Bíblia são o Antigo Testamento. E do que falava o Antigo Testamento? Vocês lembram? Antigo Testamento se referia antes da vinda de Jesus para a Terra. Novo Testamento, depois que Jesus veio para a Terra. Então, antes mesmo de Jesus descer aqui na Terra, se fazer homem no meio de nós, Deus já tinha deixado os mandamentos. Mas para quem ele deixou, catequista? Deus deixou os mandamentos para Moisés. Mas quem foi Moisés? Moisés foi um dos, se não o mais importante profeta de Deus, né? Lembram daquela história de quem abriu o Mar Vermelho? Então, quem abriu o Mar Vermelho foi Moisés. Moisés, ele foi um líder muito importante da nossa igreja e ele foi um instrumento de Deus naquele tempo, né? Foi ele que começou a falar, Deus foi um dos primeiros que Deus usou para abrir o espaço, né? Para falar dele, para mostrar o caminho. Então Deus já deixou lá no comecinho algumas instruções para Moisés, para que Moisés pudesse passar para o povo, para que o povo pudesse seguir o caminho correto. E quais foram essas instruções? Então, as instruções foram os 10 mandamentos. Se a gente pegar o capítulo de Êxodo, como eu falei, abram lá, capítulo de Êxodo, no
o livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos lá, catequista ajuda. Aqui, ó. Livro de Êxodo, capítulo 20. Aqui já fala dos 10 mandamentos. Começa assim: Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou Javé, seu Deus, que tirou você da terra do Egito e da casa da escravidão. Não tenha você outros deuses diante de mim. Deus já falava isso para Moisés, crianças. É Deus conversando com Moisés. E após essa conversa, ele vai falando, vai explicando quem ele era e deixa os 10 mandamentos para Moisés. E quais são esses 10 mandamentos tão importantes? Vamos lá, vocês lembram? Hoje a catequista já falou isso para vocês, se eu não me engano, no primeiro ano ainda. A gente já falou dos 10 mandamentos, o ano passado a gente falou deles também. Esse ano a gente vai falar de novo. Então, o primeiro mandamento e o mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? A gente vive falando, Deus é único, a nossa única salvação é Deus. Então, nós precisamos amá-lo acima de qualquer coisa, assim como ele nos amou acima de qualquer coisa. Ele nos amou tanto que enviou o seu filho, né? Ele se fez humano através de Jesus, né? Para nos salvar. Então, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. O que significa isso, catequista? Ai, meu Deus do céu, como eu fui mal naquela prova. Ai, Jesus amado, como eu pude esquecer. O que a catequista está fazendo? Não tomar seu santo nome em vão. Não falar em vão o nome de Deus. Deus é muito importante. Eu acabei de falar que Deus é a nossa única salvação. Ele é algo muito, muito, muito importante para nós. Então, nós não podemos falar o nome dele de qualquer jeito, a qualquer hora, para qualquer coisa. Então, cuidado. Não tomar seu santo nome em vão é o segundo mandamento da lei de Deus. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. O que significa isso? Que a gente precisa tirar um tempo para Deus. Nem que sejam os domingos e as festas Natal, Páscoa, Corpus Christi. Esses momentos nós precisamos reservar para Deus. A gente trabalha, nós estudamos, vocês estudam, vocês brincam, a semana inteira vocês fazem o que vocês quiserem. Mas domingo, crianças, domingo é uma data sagrada, assim como as festas da igreja. Então, esses dias precisam ser reservados para Deus. Nós precisamos ir à missa. Rezar, nós precisamos rezar todo dia, vocês sabem disso. Mas a gente precisa deixar esse dia especial para Deus, tá certo? Quarto mandamento: honrar pai e mãe. Não preciso dizer mais nada, né, crianças? É claro que a gente precisa honrar os nossos pais, as nossas mães. Nós precisamos respeitá-los. Tá ali, ó, isso é uma coisa muito importante. E é o nosso quarto mandamento. Certo? Quinto, não matar. Gente, a vida é um presente dado por Deus para nós e só Ele tem o direito de tirar. Nós, como humanos, não temos esse direito. Nós não podemos tirar a vida de ninguém. Então, tirar a vida de alguém, matar alguém, é um crime muito, muito forte. Não somente nas leis do homem, porque a gente sabe que hoje, se a gente matar alguém, a gente vai preso, né? Então, não é só nas leis do homem que isso é um crime muito sério. Matar é um pecado muito, muito grave. Porque assim como Deus nos deu a vida, Ele é o único que pode tirá-la, tá certo? Sexto mandamento: pecar contra a castidade. Crianças, Deus nos criou em pares, né? Deus nos criou para viver em pares, um homem e uma mulher. Então, Deus nos criou para que a gente nos uníssemos, para criar uma família, para vivermos em família.
Então, o que é pecar contra a castidade? Quando um homem trai a sua esposa ou a esposa trai o seu marido, eles estão pecando contra a castidade, estão cometendo o adultério. E isso, crianças, é um pecado muito, muito sério. Então, assim, o sexto mandamento se refere a não pecar contra a castidade, não cometer adultério, honrar o matrimônio, porque o matrimônio é um mandamento de Deus, é uma lei de Deus, é uma criação de Deus, então nós devemos respeitar. Então, quando nós nos casamos, quando vocês futuramente, vão casar, um mandamento que Deus deixou para os casais é respeito, é o respeito. Nós precisamos respeitar. O marido precisa respeitar a esposa e a esposa respeitar o marido. Tá certo? Oitavo, ou melhor, sétimo mandamento. Não roubar. Eu acho que esse já se diz, né? Não preciso falar muita coisa sobre isso. Não roubar. A gente sabe que roubar é crime, roubar é feio. E roubar é um pecado também. Tá certo, crianças? Agora o oitavo. Não levantar falso testemunhos. O que significa isso, catequista? É mentir. Não podemos mentir. Mentir é um pecado grave, crianças. Nós não podemos levantar falso testemunho contra outra pessoa. Nós não podemos mentir sobre outra pessoa. Contar mentiras é pecado. E é o oitavo mandamento da lei de Deus. Não levantar falso testemunhos. O nono. Não desejar a mulher do próximo. Isso é muito parecido com o sexto mandamento, né? O sexto mandamento é não cometer adultério. O nono mandamento é não cobiçar a mulher do próximo ou não cobiçar o homem do próximo, né? Quando nós somos casados, eu já falei para vocês, acabei de falar que o matrimônio é algo sagrado. Nós precisamos respeitar os nossos maridos, as nossas esposas. Então, se eu, catequista, sou casada, eu não posso desejar o marido de outra pessoa, assim como meu esposo não pode desejar a mulher de outra pessoa. Isso é pecado, tá certo, crianças? E o último mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Ou seja, eu não posso desejar o que não é meu, eu não posso pegar o que não é meu. Assim como o sétimo mandamento, que é não roubar, o décimo mandamento, não cobiçar coisas alheias. Eu tenho que agradecer e tenho que louvar tudo que me é dado, tudo que Deus deu para mim. Eu não posso cobiçar o que não é meu. Tá certo, crianças? Esses são os mandamentos de Deus. E Cristo, enquanto esteve aqui na terra, eu já falei, ele passou a seus discípulos a missão de evangelizar, a missão de falar sobre esses mandamentos, a missão de falar sobre o reino de Deus, a missão de falar sobre o caminho que nós devemos percorrer para alcançar o reino de Deus para os seus discípulos. E os discípulos foram falando, foram espalhando essa boa notícia. E nós já falamos nos encontros passados que ao caminharem, ao andarem, ao falarem sobre Jesus, os discípulos foram criando comunidades, certo? Lembra? Vocês estão lembrados? Que as comunidades foram se criando ali, foram nascendo ali? Então, ali na criação da comunidade se instaurou, nasceu também a Igreja Católica, através do nosso primeiro Papa, que foi Pedro, né? O nosso primeiro Papa, criou-se a Igreja Católica. E Cristo deu poder à Igreja Católica, né? A Igreja, ela tem um poder dado pelo próprio Cristo para nos salvar. E, como eu já falei no encontro passado, a Igreja, ela criou 5 mandamentos para facilitar, né, o nosso entendimento do que nós precisamos fazer. Então, são 5 os mandamentos da Igreja. Catequista, a Igreja tem poder? Tem, claro, eu acabei de falar que a Igreja tem o poder, um poder dado pelo próprio Cristo.
Não é através da igreja que a gente conhece o caminho? Não é através do que nós ouvimos, do que nós aprendemos na igreja, que a gente conhece o que a gente precisa fazer para entrar no reino de Deus? Então, a igreja, ela criou esses mandamentos para facilitar o nosso entendimento, como eu acabei de falar. Então, são 5 os mandamentos. E são 5 mandamentos extremamente importantes, criança. São os mais importantes da igreja. Não confunda os mandamentos da lei de Deus com os mandamentos da igreja. Os 10 mandamentos da lei de Deus foram 10 mandamentos passados pelo próprio Deus a Moisés. E depois a Jesus Cristo voltou a falar com seus apóstolos. Então, os 10 mandamentos foram entregues, foram nos passados pelo próprio Deus. Os 5 mandamentos da igreja são mandamentos criados pela igreja, tá certo? Vamos voltar. Os 10 mandamentos criados por Deus, passados para nós por Deus. Os 5 mandamentos da igreja foram criados pela igreja e foram passados para nós. Essa é a diferença. Só que os 2 são extremamente importantes e nós precisamos conhecê-los e nós precisamos segui-los. Tá certo? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Voltando lá. Primeiro, amar Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos de festas e guardas. Quarto, honrar pai e mãe. 5, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não roubar. Oitavo, não levantar falsos testemunhos. Nono, não desejar a mulher do próximo. 10º, não cobiçar as coisas alheias. Esses 10 mandamentos foi Deus que nos deixou. Vamos dizer que são dicas, são caminhos, como é que a catequista pode dizer? São dicas, né? Conselhos. São conselhos que Deus nos deixou para facilitar a nossa caminhada até o reino de Deus. E como Deus deu poder à igreja criou mais 5 que são muito importantes, que a gente falou no encontro passado, que são eles. Primeiro mandamento da igreja: participar das missas inteiras nos domingos de festas e guarda. Lembram, crianças? Acabei de falar, esse mandamento da igreja também tá junto com o mandamento da lei de Deus. Lembra? Lá, ó, o terceiro mandamento da lei de Deus é praticamente o mesmo mandamento da lei da igreja. Para vocês verem como é importante nós reservarmos um dia, um tempo para Deus. Tá certo? Segundo mandamento: confessar-se ao menos uma vez por ano. Crianças, a partir do ano que vem, vocês vão começar a confessar-se também. O que é confessar? É se arrepender. É se arrepender dos pecados. É conversar com o padre. Vocês vão sentar com o padre na frente do padre e vocês vão conversar com o padre sobre o que você se arrepende, do que você se arrepende. E você vai pedir perdão para o padre. Quando você pede perdão para o padre, você não vai estar só pedindo perdão para o padre. Você vai estar pedindo perdão de Deus. Porque o nosso ponto, a nossa ponte até Deus aqui em Foz do Iguaçu, aqui na nossa comunidade, aqui no Porto Meira, é o Padre Sérgio. Ele é a nossa imagem de Deus aqui. Ele é quem reflete Deus aqui para nós, aqui na nossa comunidade. Assim como o Papa representa Deus na Terra para todos os católicos de todo o mundo, aqui na nossa comunidade, aqui na nossa capela, quem cumpre esse papel é o Padre Sérgio. Então, vocês vão sentar na frente do Padre Sérgio, vocês vão conversar com o Padre Sérgio, falando para ele sobre o que vocês se arrependem e pedindo perdão a Deus. Catequista, depois que eu pedir isso, eu posso voltar a cometer o mesmo pecado?
Vai adiantar vocês pedir perdão se vocês voltarem a cometer o mesmo erro? Não, né, crianças? Então isso é muito importante. Uma vez que vocês peçam perdão por um erro, procurem não voltar a cometê-lo, tá certo? Porque Deus perdoa os nossos pecados. Mas é chato a gente ficar cometendo o mesmo erro várias e várias vezes, né? Vamos tomar muito cuidado com isso. Vocês vão começar a fazer isso porque a partir do ano que vem, vocês vão fazer a primeira comunhão, onde vocês terão a honra e vocês vão ter o direito de receber Cristo em carne, ou melhor, em hóstia, né? Em hóstia, vocês vão começar a receber o Cristo. Então, para vocês fazerem essa parte, para vocês cumprirem com esse mandamento da igreja, que é receber a Eucaristia, com esse sacramento da igreja, perdão, para vocês cumprirem com esse sacramento da igreja, vocês precisam confessar-se, tá certo? Nós vamos voltar a falar sobre isso mais para frente, tenham certeza disso. O terceiro mandamento: receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. É isso que eu acabei de falar. Vocês ainda não recebem a Eucaristia, mas a partir do ano que vem, quando vocês passarem pelo sacramento da comunhão, vocês vão receber, né? Vocês vão começar a receber o Cristo em Eucaristia, na Eucaristia. Então, como católicos, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos, pelo menos uma vez por ano, pelo menos na Páscoa, nós precisamos nos comungar. Tá certo? Quarto mandamento: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Lembra que a catequista comentou no encontro passado que Jesus passou 40 dias no deserto, passando fome, sede, sendo tentado pelo diabo? Então, nós aqui na Terra, nós recriamos este momento ali na época de Páscoa, né, na Sexta-feira Santa. Nós nos abstemos de carne, nós jejuamos para recriar esse momento, para que a gente possa sentir um pouquinho, mas bem pouquinho, do que Jesus passou naqueles 40 dias. Por isso que é muito importante. E o quinto e último: ajudar a igreja em suas necessidades. Ou seja, pagar o dízimo. Quando tem festa, a gente pode ajudar com a nossa mão de obra, ajudar nas leituras. Nós precisamos fazer parte da igreja, né? E para fazer parte da igreja, para a gente ser uma comunidade, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ajudar. Então é muito importante que todos nós, eu como catequista, vocês como catequizandos, mas catequista, eu sou só uma criança, o que eu posso fazer? Pagar o dízimo. Vocês podem pagar o dízimo, vocês podem ajudar nas leituras. O papai e a mamãe de vocês podem ajudar também na igreja. Então é muito importante que, como irmãos, nós vivamos em comunidade. E para a gente viver em comunidade, para a gente viver em união, nós precisamos cada um fazer a nossa parte. Tá certo, crianças? Hoje o vídeo ficou um pouquinho longo, um pouquinho extenso, a catequista sabe. Infelizmente a gente não consegue voltar ainda aos nossos encontros presenciais, que seria muito melhor pra gente, né, para nós conversarmos sobre isso, porque isso são assuntos muito, muito, muito importantes. E nós vamos voltar a falar deles novamente, porque, como eu acabei de falar, são muito importantes. Então, a gente vai voltar a falar dos 10 mandamentos novamente, dos 10 mandamentos da lei de Deus, dos 5 mandamentos da igreja. Mas é muito importante que vocês conheçam eles, que vocês sabem quem são e saibam por que são tão importantes, qual a importância deles. Tá certo, crianças? Por hoje é só. Eu não vou deixar tarefa de casa para vocês esse final de semana, mas eu vou pedir para vocês procurarem na internet, procurarem na Bíblia. Não esqueçam que em Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, dão uma lida no livro de Êxodo, capítulo 20, para conhecer um pouquinho mais sobre os mandamentos da lei de Deus. Tá certo?
Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês e a gente se vê no próximo final de semana. Beijo, até o próximo final de semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.